Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos capítulo 20, versículo 32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, versículo 12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o cardápio do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra, arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado em algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização dos versículos bíblicos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-o em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das Escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses capítulo 3, versículo 16.
Quinta, refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: "Como amo os teus ensinamentos. Medito neles o dia inteiro." Salmo 119, versículo 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: "Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem." João capítulo 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, prática, algo que você possa fazer e verificável, com prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody: "A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida." Dia 24. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: "Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 25. Transformado pela provação. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Cristo que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. João capítulo 16, versículo 33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido." Salmos capítulo 34, versículo 18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson Tada observa: "Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus
que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, isto está em Salmos 139, versículo 16. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica o porquê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes a seu Filho. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Compreendendo Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Para compreender inteiramente Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou no otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas, e ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter e quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência, caráter. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria.
Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar, e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Jeremias capítulo 29, versículo 11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. "Foi para meu próprio bem que passei esse período difícil." Isaías capítulo 38, versículo 17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Hebreus capítulo 12, versículo 10. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: "Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre." 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: "Alegrem-se sempre no Senhor." Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ela não diz: "Alegrem-se no seu sofrimento." Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: "Alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu." Lucas capítulo 6, versículo 23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: "Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente, e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade sem nenhum ponto fraco." Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo "consola-me", faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo "renova-me", usa essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos, e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte "por que eu?" Em vez disso, pergunte "o que queres que eu aprenda?" Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Não desista, cresça. Dia 25. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 26. Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isto, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23.
Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito, numa única pessoa, o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando o pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa de nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com seus esquemas malignos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere com o pensamento que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos capítulo 7, versículos de 21 a 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 1. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixe os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. Lá em João capítulo 8, versículo 44. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia-verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso, ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia, nasce como conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 16. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha superá-la. Recuse a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte de nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando chega a tentação, mas não diz se chega a tentação. Paulo orienta: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirmava: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela.
Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado, sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira para sua derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos, e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? No hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar, a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios capítulo 4, versículo 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios capítulo 4, versículos 26 e 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios capítulo 16, versículo 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Salmo 50, versículo 15. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O amor de Deus não se esgota, e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere, que Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra as árvores, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada sua fé, Deus a recompensará com vida para sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Dia 26. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Até o próximo áudio.